Vamos imaginar um lugar. Um lugar onde as almas vão para se curar, para aprender. Esse lugar se chama Nosso Lar. E é lá o cenário de uma história. Uma história sobre a enorme diferença que existe entre conhecer o caminho e, de fato, percorrer esse caminho. E tudo, absolutamente tudo, começa com essa pergunta. Mas o que parecia ser uma simples consulta acaba se tornando o ponto de partida para uma lição profunda e, olha, totalmente inesperada. O que será que acontece quando se procura por um mestre e, no lugar dele, se encontra uma tragédia? Então, a busca por um mestre tem início. Só que o homem que é encontrado, um tal de Belarmino Ferreira, não tem nada de um sábio triunfante. Pelo contrário, o peso da tristeza dele é quase palpável, desde o primeiro instante. Não há glória nenhuma ali. Só aquele silêncio pesado de uma história que parece estar gravada nas linhas do rosto dele. A presença do Belarmino já diz tudo. Essa não é uma historinha de sucesso. É algo muito, muito mais doloroso. E aí ele fala, e essa frase, nossa, ela estilhaça qualquer expectativa. Ele não se apresenta como um mestre, mas como um fracassado. E essa honestidade brutal prende a gente na hora, porque a gente sabe que isso não é só uma história, é uma confissão. Mas antes de contar sobre a própria queda, o Belarmino faz questão de mostrar as alturas de onde ele caiu. Ele descreve o ideal, o que torna a tragédia que vem a seguir ainda mais devastadora. Ser um doutrinador, veja bem, não era só um título não, era uma missão sagrada. O Belarmino entendia o peso imenso que era guiar outras almas, uma tarefa que exigia bem mais que conhecimento, exigia uma vida que fosse o próprio exemplo. Esse era o padrão, era isso que o Belarmino sabia que precisava alcançar. Ele via em Jesus o modelo definitivo, um mestre que serve, que lidera pelo amor e não pela autoridade. A lição tem que ser vivida, não só pregada. E foi exatamente aí que ele, mais tarde, iria falhar. O que é realmente fascinante aqui é a autoconsciência do Belarmino. Ele faz a pergunta que já está na cabeça de todo mundo. Como é que alguém com um entendimento tão claro do caminho pôde se perder de uma forma tão completa? Esse é o grande mistério da queda dele. Agora sim, vamos para o começo da jornada do Belarmino. Uma missão que começou com as intenções mais nobres que se pode imaginar e com promessas enormes, cheia de esperança e propósito. O plano todo parecia infalível, não é? Tinha uma base sólida, liderar pelo exemplo. Tinha a parceira certa, sua companheira Elisa ali ao lado dele. E um objetivo nobre, ser um farol para os outros. Todas as peças estavam no lugar para o sucesso. Então, o que foi que deu errado? Pois é, até os melhores planos podem desmoronar. Vamos acompanhar agora passo a passo como uma promessa tão grande se transformou em ruína total. Começa, como tantas vezes acontece, né? Com o orgulho. Ele se apega à sua posição. Isso abre a porta para o ego, para a busca por admiração. Depois vem a impaciência, exigindo resultados. Quando eles não vêm, a dúvida se infiltra. E essa dúvida apodrece, vira descrença. E finalmente, ele abandona tudo. Troca a missão espiritual pelo conforto frio do dinheiro e do poder. Uma espiral descendente, clássica e terrivelmente trágica. E qual foi o balanço final de todas essas escolhas? A fonte nos apresenta um acerto de contas bem claro e bem desolador. Esse quadro aqui mostra a troca devastadora que ele fez. Ele ganhou o mundo material, riqueza, um palácio, mas o custo foi a própria alma. Um corpo doente, um coração vazio e uma consciência pesada de arrependimento. Foi um pacto terrível e no fim ele perdeu tudo o que realmente importava. Mas a história não termina só em desespero. Vamos ver agora a sabedoria que o Belarmino finalmente conquistou através do seu imenso sofrimento. Uma lição que talvez só a dor pudesse ensinar. E aqui, nessa única frase, mora a esperança da redenção. Belarmino finalmente entende que até a experiência mais dolorosa é uma sala de aula para a alma. O fracasso não é o fim. É uma oportunidade brutal, mas necessária de aprender, corrigir e, quem sabe, começar de novo. E assim a jornada se completa. O narrador que estava procurando um mestre para aprender, encontra no doutrinador falido a lição mais profunda de todas. Ele entende que o conhecimento mais valioso muitas vezes vem da vulnerabilidade de quem fracassou. A história do Belarmino nos deixa com essa pergunta, que é universal. Ele conhecia a teoria perfeitamente, mas falhou na prática. E isso nos força a olhar para as nossas próprias vidas e perguntar: estamos apenas lendo o mapa ou estamos realmente percorrendo o caminho?